Existem muitas coisas no universo que os astrônomos podem prever. Eclipses solares e lunares podem ser calculados com uma antecedência de vários séculos ou milênios. As órbitas de asteroides, cometas ou planetas em nosso sistema solar sabemos muitas décadas antes, e até mesmo o movimento de galáxias inteiras pode ser previsto milhões de anos no futuro. Em resumo, já sabemos bastante sobre o universo. No entanto, embora a humanidade tenha feito enormes progressos na astronomia desde a Idade Média e hoje tenhamos uma melhor compreensão científica do cosmos do que nunca, ainda existem muitos fenômenos que parecem inexplicáveis. Este vídeo tratará desses fenômenos, de formas estranhas de matéria e energia, de alienígenas indetectáveis, da questão da água na Terra, do mistério dos buracos negros supermassivos, da existência do cosmos em si e, finalmente, a busca pelo misterioso Planeta 9. A seleção de temas é variada e não segue uma linha específica. Também não queremos criar aqui uma lista das coisas mais misteriosas, mas apenas apontar que esses mistérios existem e como os astrônomos tentam resolvê-los. E sem mais delongas, vamos lá. Vamos explorar os mistérios do universo. Buracos negros e estrelas de nêutrons são os objetos mais estranhos do universo. Eles distorcem o espaço-tempo até o irreconhecível, são ultra-densos, geralmente muito pequenos, e nenhuma luz pode escapar deles. Eles são divididos em categorias de tamanho distintas. Buracos negros estelares, que se formam quando uma estrela muito massiva termina sua vida em uma supernova ou um lampejo de gama. A estrela queima elementos cada vez mais altos, tornando seu núcleo mais pesado e denso. Quando eventualmente o material fusível se esgota, falta a pressão de fusão que impedia a matéria de deixar a estrela colapsar sob sua própria gravidade. A estrela ejetará suas camadas externas, restando uma estrela de nêutrons ou um buraco negro. Contudo, quando uma estrela de alta massa morre, ela termina sua vida com um estouro de raios gama. Isso dura apenas alguns segundos e, nesse curto período, muitas vezes gera mais energia do que o Sol em muitos bilhões de anos de fusão nuclear. Os buracos negros estelares têm massas que vão de algumas dezenas a várias centenas de sóis e surgem exclusivamente pela morte de uma estrela massiva. Então temos os buracos negros de massa intermediária. Estes devem ter de centenas a milhares de massas solares. A astronomia previu esses objetos celestes por muito tempo, mas por décadas nenhum com as propriedades descritas foi encontrado. Cientistas buscam locais onde buracos negros gigantes poderiam se esconder e encontraram possibilidades interessantes. No ano de 2017, os astrônomos suspeitaram de um buraco negro no centro do aglomerado globular 47 Tucanae. Localizado a cerca de 15 mil anos-luz da Terra, é o segundo aglomerado globular mais brilhante do céu, visível a olho nu como uma pequena mancha nebulosa no céu noturno. Estima-se que essa monstruosidade ultradensa tenha de centenas a milhares de massas solares. Isso é derivado de dados de estudos com radiotelescópios e telescópios de raios X. Como o 47 Tucanos é um dos aglomerados globulares mais antigos, maiores e densos conhecidos da Via Láctea, o buraco negro de massa intermediária também deve ser um dos mais massivos de sua espécie. Cientistas suspeitam que um buraco negro de massa intermediária esteja no centro deste aglomerado globular. Os cientistas, liderados por Bulent Kisselton e Holger Baumgart, observaram os movimentos estelares no aglomerado e, a partir da interação gravitacional entre o buraco negro e as estrelas, inferiram sua massa. A existência de uma besta de massa intermediária sem quaisquer vestígios eletromagnéticos, no entanto, disse aos cientistas que deve ser um buraco negro faminto que não se faz notar. Portanto, ainda faltam provas definitivas desses buracos negros e provavelmente serão difíceis de obter, pois os aglomerados globulares não são exatamente conhecidos por terem muitas colisões, que neles os buracos negros devoram muitas estrelas. Os astrônomos imaginam que não apenas os aglomerados globulares abrigam esses buracos negros de massa intermediária, mas que inúmeros deles vagam mais ou menos livremente pela Via Láctea. Acredita-se que eles formam as sementes para buracos negros muito maiores, objetos cuja massa e dimensões desafiam qualquer descrição. Então chegamos aos buracos negros supermassivos. Esses gigantes com uma massa de várias dezenas de milhares de sóis ou mais. Eles são suspeitos de estar no coração de cada galáxia. Assim, na Via Láctea, existe um buraco negro supermassivo chamado Sagitário A Estrela, com mais de 4 milhões de massas solares.
Em outras galáxias foram descobertos buracos negros com massas de mais de 100 ou 1 bilhão de sóis. O mistério, portanto, é qual mecanismo permite que os buracos negros se tornem tão grandes? Os astrônomos têm se ocupado há algum tempo com a questão de como esses monstros são formados. Alguns suspeitam que eles foram formados como as primeiras estruturas poucos milhões de anos após o Big Bang, quando grandes quantidades da matéria inicial do universo estavam muito próximas entre si. Nuvens de gás com massas de milhões de sóis colapsaram, formando os buracos negros encontrados hoje no coração das galáxias. Isso significaria que eles já teriam sido muito massivos desde o início e, ao longo da idade atual do universo, de 13,4 bilhões de anos, poderiam ter se tornado objetos ainda mais massivos. No entanto, outros astrônomos suspeitam que buracos negros supermassivos surgem da fusão de galáxias. Inicialmente, os buracos negros em seus centros teriam apenas algumas centenas de milhares de massas solares, mas, após colisões da galáxia hospedeira com outras, alcançariam dimensões cada vez maiores. Com o tempo, galáxias cada vez mais massivas colidiam entre si, possibilitando a união de buracos negros cada vez maiores. Isso pelo menos explicaria por que existem buracos negros como Sagitários A estrela e consortes. Mas e quanto aos buracos negros que excedem todas as escalas em termos de massa? Assim, o buraco negro mais massivo conhecido seria o TOM 618, localizado na constelação de Cães de Caça, a mais de 10 bilhões de anos-luz de distância. Os cientistas acreditam que o buraco negro existe como um quasar com uma idade de 10,4 bilhões de anos. Um quasar é um objeto quase estelar, ou seja, não é uma estrela, e se forma quando buracos negros engolem matéria através da acreção, e ao mesmo tempo criam campos magnéticos ultrafortes que sopram matéria na forma de jatos para longe do buraco negro. Esses jatos podem se estender por centenas de milhares ou milhões de anos-luz. O quasar em Tonnen 618, com uma luminosidade absoluta de 140 trilhões de sóis, é o objeto mais brilhante conhecido no universo. Este buraco negro também está no centro de uma galáxia, que não pode ser vista porque é ofuscada pelo quasar. Os cientistas estimam a massa de TOM 618 em incríveis 66 a 70 bilhões de massas solares e um diâmetro de 195 bilhões de quilômetros, ou cerca de 2% de um ano-luz. Nosso sistema solar caberia várias vezes nesse gigante, então provavelmente é o maior objeto individual em todo o universo. Como tais gigantes se formam, os cientistas só podem supor, ou TOM 618 era muito massivo desde o início, ou houve uma série de colisões entre buracos negros muito massivos. Se este monstro já era tão pesado desde o início, o processo de alimentação com estrelas e gás e poeira deve ter sido muito rápido, o que provavelmente fez com que ganhasse massa de forma desproporcional. E onde há tanta matéria, astrônomos e cosmólogos também se surpreendem com um aspecto completamente diferente do universo, que afeta todos nós e sem o qual nada deveria existir. Nesta sessão, podemos ficar um pouco especulativos. De acordo com o modelo padrão da cosmologia, no início de tudo havia um ponto, que possuía uma densidade de energia infinita e gravidade repulsiva. Poderíamos definir esse ponto também como uma singularidade. E talvez nem fosse um ponto. Não tinha tamanho algum, e ainda assim continha tudo o que compõe o que somos hoje. Não podemos saber nada sobre o que existia antes do início do cosmos, e poderíamos passar horas discutindo a natureza desse algo que existia ou não no início. Essa singularidade talvez tenha existido apenas por uma fração do menor pedaço de um segundo, se variáveis temporais forem de alguma forma relevantes, e talvez se expandiu através de algum tipo de flutuação. Talvez uma entidade superior, em sua compreensão de um experimento científico, tenha ligado o interruptor e assim criado o universo. Um universo que, através desse momento, trouxe o Big Bang para sua existência. Através da expansão, foi criado o vácuo, o vazio onde não havia e não há nada. E quanto mais esse vazio se expandia, mais dele havia. Quanto mais forte se tornava a força oposta à gravidade, mais rápido ela se expandia. Um mecanismo autorreforçado através do qual o universo continua a se expandir aceleradamente até hoje e talvez para sempre. Talvez nosso universo tenha sido criado dessa forma, mas vamos voltar ainda mais antes do início do nosso universo, quando havia apenas essa singularidade. Seu vácuo deve ter sido imprevisível no início.
A incrível energia do vácuo inflacionário tinha que ir para algum lugar, não podia ficar lá, pois era indomável. E assim, ela criou matéria a partir dessa energia disponível e a aqueceu a temperaturas incrivelmente altas. Como resultado, vários Big Bangs foram criados, dos quais nosso universo é um resultado. Portanto, teoricamente, existem muitas bolhas do Big Bang em um vácuo inflacionário, sempre em expansão, o vazio final, muito além de qualquer universo. Muitos astrofísicos acreditam que o Big Bang começou com um pedaço do vazio inflacionário que talvez tivesse a massa de um pacote de açúcar, um saco de batatas ou uma quantidade significativamente diferente. Ninguém pode saber disso porque provavelmente nunca conseguiremos vislumbrar esse vazio inflacionário, esse super-universo. Até hoje, cientistas questionam a existência desse vácuo inflacionário. E sempre se perguntaram como algo surgiu do nada, no qual existimos hoje. Em resumo, como algo pode surgir do nada? Houve um processo no nível quântico que gerou pequenos Big Bangs e matéria a partir do vazio inflacionário? Como surgiram as leis da física que nos permitem permanecer no solo terrestre ou a velocidade da luz, que representa o limite máximo de todas as velocidades? Em 1918, a matemática alemã Emmy Noether, nascida em Erlangen, lidou com esse problema. Ela descobriu que as leis de conservação de energia e matéria representam resultados de simetrias profundas do espaço-tempo, ou seja, não mudam independentemente do ponto de observação. Uma característica surpreendente dessas simetrias é que elas também poderiam ser simetrias do vazio, ou seja, existiriam em um universo que estivesse completamente vazio, onde não haveria matéria. Pensando com Emmy Noether, poderíamos, com um pouco de imaginação, as leis de conservação de matéria e energia também aplicar ao vazio inflacionário, que talvez envolva a nossa bolha do Big Bang, ou seja, nosso cosmos. Talvez nosso Big Bang tenha sido uma mudança no vácuo inflacionário de nada para um universo estruturado, preenchido com trilhões de galáxias. Portanto, mesmo que as leis da natureza sejam as mesmas em todos os lugares, até mesmo na doutrina inflacionária, ainda resta a pergunta: como ocorreu a mudança de nada para algo? O físico americano Victor Stenger argumentou que quando a temperatura de um líquido é reduzida, ele se torna mais estruturado. A água passa de um caos fervente a 100 graus Celsius para uma temperatura ambiente significativamente mais calma e finalmente congela para se tornar gelo, sua forma mais estável. Ele especulou: o universo passou do caos inflacionário e de alta energia para um nada ordenado simplesmente porque algo estruturado é mais estável do que algo desestruturado. Então, o caos do vazio inflacionário poderia ser a água fervente e as várias explosões do Big Bang, se realmente existirem, representariam áreas de resfriamento do vazio inflacionário que, no processo de redução de temperatura, formam estruturas e se tornam mais estáveis, mantendo suas propriedades originais como expansão acelerada, as leis da natureza, a velocidade da luz como o limite máximo de todas as velocidades em todos os lugares. Portanto, seria concebível uma espécie de superuniverso, permeado por bolhas do Big Bang, cada uma representando seu próprio cosmos em expansão acelerada. Portanto, o vazio inflacionário que esfria localmente poderia ser uma resposta para a pergunta de por que algo se tornou do nada. Este processo poderia ter ocorrido inúmeras vezes, de modo que poderia haver muitos universos diferentes, onde todas as mesmas condições prevalecem e onde existem as mesmas bases para estrelas, planetas e talvez até seres vivos. Contudo, como citado antes, essa teoria é bastante especulativa. Embora os pensamentos de Victor Stenger sejam muito convincentes, os astrônomos até agora não viram nenhum indício de que possa haver outros cosmos. E também a questão de como algo se tornou do nada talvez permaneça como o maior de todos os mistérios na astronomia e física. E sempre a questão de como algo se tornou do nada leva ao entendimento de que algo existe. Matéria inteligente do universo na forma de seres bípedes, que podem lidar com questões sobre o início de tudo. Como é de conhecimento geral, há oficialmente 8 planetas no Sistema Solar e uma de objetos pequenos como asteroides ou planetas anões. Temos uma estrela entre nós. E quando olhamos para o céu noturno, descobrimos milhares, dezenas de milhares, milhões e bilhões de outras estrelas.
Com telescópios adequados, podemos observar, por exemplo, que o vizinho mais próximo do Sol, Alpha Centauri A e B, é na verdade um sistema binário de estrelas. Alguns de vocês talvez já tenham ouvido falar que foi encontrado um terceiro planeta ao redor de Próxima Centauri, a estrela mais próxima do Sol que orbita o sistema binário Alpha Centauri A e B em uma órbita muito, muito ampla. Naturalmente surge a pergunta: quantos planetas existem na Via Láctea? Quantos planetas são semelhantes à Terra ou do tamanho da Terra? O próprio termo semelhante à Terra implica que um planeta é exatamente como a Terra ou muito, muito semelhante à Terra. Embora teoricamente se possa pensar que semelhante à Terra significa apenas que um planeta semelhante à Terra é um corpo celeste terrestre e um corpo celeste com uma atmosfera. Sabemos que pelo menos um planeta no universo gerou vida inteligente, nossa Terra. E porque há vida em nosso planeta, os cientistas estão ansiosos para encontrar naturalmente vida extraterrestre. Sejam organismos unicelulares extraterrestres ou civilizações inteligentes, não importa. O pensamento é que se existem tantas estrelas no universo e tantos planetas ao redor dessas estrelas, deve haver em algum lugar outra civilização capaz de comunicação. A ausência disso mostrou aos cientistas que a vida inteligente é ou muito rara. Talvez possa ser que a vida inteligente exista apenas por alguns milhares de anos em seu respectivo mundo natal e então se autodestrua. Quem sabe quantas civilizações em nossa galáxia, com seus centenas de bilhões de estrelas, ou no universo inteiro, com seus trilhões de galáxias, tiveram esse destino. Conhecemos o problema da inexistência de vida extraterrestre capaz de comunicação como o problema do paradoxo de Fermi. Independente do que os cientistas dizem sobre o paradoxo de Fermi e quais números eles acabam obtendo, ou quantas inteligências capazes de comunicação eles supõem existir no vasto universo, eu gostaria de me concentrar em outro aspecto muito interessante deste problema, que é a questão: existem estrelas suficientes semelhantes ao Sol ou planetas semelhantes à Terra no universo que podem gerar vida? Nós vivemos ao redor de uma estrela que pertence à classe espectral G. Harold Lesch uma vez se referiu a isso como uma boa estrela, ou seja, G como bom. Nossa estrela é extremamente tranquila em comparação com outras estrelas. E não apenas em comparação com outras estrelas da classe espectral G, mas também em comparação com anãs vermelhas ou até mesmo as chamadas estrelas K. Nossa estrela é uma exceção absoluta quando se trata de sua atividade. Os cientistas estão intrigados com o que isso significa. Isso pode estar relacionado ao fato de que nosso Sol talvez não gire tão rápido quanto outras estrelas, ou seja, que a nuvem original da qual o sistema solar se originou não girava tão rápido em sua formação como vemos agora em outras estrelas. Isso significa que os cientistas, na busca por vida extraterrestre, talvez possam primeiro procurar por estrelas semelhantes ao Sol, ou seja, estrelas que são tão pouco ativas quanto o nosso Sol, pois uma estrela muito ativa, que constantemente tem ejeções de massa coronal ou que envia várias vezes mais vento solar para o seu sistema solar, ou seja, sopra em seu sistema estelar como o nosso Sol, a vida, como a conhecemos, talvez não consiga se desenvolver. Por isso, apenas a existência do nosso Sol, este tranquilo, amigável e bom G-estrela, já é uma exceção em comparação com muitas outras estrelas na Via Láctea. Dos milhares e dezenas de milhares de estrelas que examinamos até agora, apenas o Sol é abençoado com essas características notáveis. Mas, além de se a estrela é semelhante ao nosso Sol ou não, e quão raro é uma estrela como o Sol em nossa Via Láctea, também enfrentamos muitas outras questões na busca por alienígenas. Para isso, imaginamos a busca por ETs, segundo Jason T. Wright, como um aglomerado de 8 dimensões. Wright e seus colegas sugerem procurar por alienígenas ou pela famosa agulha no palheiro, essa exceção que se desvia de uma estrutura dada dentro deste aglomerado. Cada dimensão pode ser vista como uma variável dessa busca, o que torna a busca mais complicada, pois são parâmetros quase incalculáveis, dos quais temos dificuldade em obter um valor mais preciso. Este aglomerado de 8 dimensões não é um volume no cosmos tridimensional. Podemos imaginar cada dimensão do aglomerado como parâmetros adicionais de tempo, comprimento, altura ou largura. Ignorar um parâmetro resultaria em uma distorção do resultado.
Entrar em mais detalhes sobre esse aglomerado seria demais para este vídeo, mas se desejarem podemos abordar isso em um vídeo extra. Alguns desses parâmetros lidam, entre outras coisas, com a direção em que os telescópios são apontados, quantas estrelas podem ser verificadas no total, em que frequência se procura, quando se procura, se o sinal é único ou repetido, quão sensíveis são os telescópios, se estão corretamente ajustados e muitos outros aspectos. Apenas o número de estrelas verificadas torna a busca por ETs extremamente tediosa. Verifica-se apenas estrelas realmente semelhantes ao Sol, das quais talvez existam poucas de relevância na Via Láctea, ou como astrônomo, investiga-se estrelas de classes de propriedades muito mais amplas, talvez também estrelas muito ativas ou muito pequenas, cujos planetas são rotacionados e recebem muita luz estelar de um lado e queimam enquanto o outro é enterrado sob gelo. Perguntas após perguntas, sem consenso entre os astrônomos atualmente. Contudo, ainda há um fio de esperança. Para isso, vamos dar uma breve olhada no Search for Extraterrestrial Intelligence, o programa de busca por vida extraterrestre. Search for Extraterrestrial Intelligence já investigou muitas estrelas. No entanto, considerando o volume total das estrelas já analisadas, é extremamente pequeno. Se o volume do palheiro cósmico até agora investigado correspondesse ao de toda a água nos oceanos da Terra, teríamos atualmente investigado apenas alguns milhares de litros disso. Bilhões e trilhões de litros ainda estão à nossa frente. Por isso, não podemos responder à pergunta se existem alienígenas inteligentes. E como o monte cósmico é gigantesco, não devemos esperar encontrar uma agulha tão rapidamente. Mas também não devemos descartar, pois como podemos ver com a nossa civilização, existe pelo menos uma agulha nesse monte. E onde existe uma, talvez até exista uma segunda. Cientistas frequentemente descobrem novos corpos celestes no sistema solar. Graças a métodos de observação mais precisos e novos telescópios, os astrônomos podem observar o sistema solar e outros sistemas estelares com profundidade sem precedentes. Portanto, não é surpreendente que em outubro de 2015 um novo planeta anão foi encontrado. Já havia indícios de que o planeta batizado de 2015 TG387, que foi apelidado de The Goblin, ou o Duende, por causa de sua descoberta pouco antes do Halloween, em outubro de 2015, é um chamado objeto transnetuniano, ou seja, um corpo celeste que está além de Netuno. Plutão e Charon, Sedna e Makemake são esses objetos que estão nas regiões mais externas do Sistema Solar. O Duende possui um diâmetro de cerca de 300 km e orbita o Sol em uma órbita alongada. Ele precisa de cerca de 40 mil anos para completar uma órbita. No momento de sua maior aproximação ao Sol, sua distância ainda é de 65 unidades astronômicas, ou seja, 65 vezes a distância do Sol à Terra. O que faz o recém-descoberto Duende se destacar, no entanto, é o fato de que sua órbita alongada o leva a até 2.300 unidades astronômicas de distância do Sol. Por exemplo, ele só pôde ser descoberto porque estava perto do Sol. Para o resto de sua órbita, ele simplesmente não teria sido visível ou teria sido muito difícil de detectar mesmo com telescópios muito modernos. Embora novos planetas sejam descobertos constantemente, a descoberta do Kobold ou de outros planetas anões mostra que os astrônomos ainda podem descobrir novos corpos celestes em nosso sistema solar, mesmo que estes talvez não correspondam ao status de um planeta. Com todas essas descobertas, parece muito estranho que os astrônomos ainda não tenham descoberto um verdadeiro nono planeta, um que mereça esse status e não seja apenas um planeta anão como Plutão. Afinal, há mais de 200 anos, é tarefa dos astrônomos encontrar novos planetas no sistema solar externo e rastreá-los usando diversos métodos. O que acontece com este planeta, também conhecido como Planeta 10 segundo alguns artigos? Ele existe ou não existe? Há tempos, cientistas questionam a existência desse tipo de corpo celeste. Para responder essa pergunta, que parece ir além de um simples sim ou não, voltamos a 2014. Chad Trusilo e Scott Shepard descobriram um asteroide que está mais distante do Sol do que todos os asteroides descobertos anteriormente. Neste e em outros 12 objetos, eles notaram algo interessante. Este asteroide e os outros sempre atingem o ponto mais próximo do Sol em suas órbitas quando cruzam o plano da órbita da Terra, visto da eclíptica do Sistema Solar, de sul para norte. O fato de esses asteroides cruzarem tão regularmente o plano orbital da Terra é muito estranho,
pois a influência dos outros grandes planetas do Sistema Solar deveria fazer com que esses asteroides mudassem constantemente suas órbitas e não retornassem tão regularmente. Os dois cientistas suspeitaram que a perturbação gravitacional de um corpo celeste ou planeta desconhecido poderia causar essas órbitas de asteroides. De alguma forma, eles, ou seja, os asteroides, tinham que estar em ressonância com esses planetas. Em outras palavras, o planeta organiza as órbitas dos asteroides e as torna estáveis. E antes de encontrar um planeta, os astrônomos até descobriram que seriam necessários 2 planetas para explicar essas observações. Outro estudo de Anne-Marie Madigan e Michael McCord sugeriu que, ao contrário, não seriam necessários planetas para explicar as órbitas dos asteroides. Em vez disso, essas órbitas seriam resultado das perturbações gravitacionais entre todos os asteroides e planetas menores do cinturão de Kuiper, atrás de Netuno, em uma reação em cadeia. Porém, Madigan e McCord reconhecem uma falha em seu estudo. A massa total dos corpos celestes envolvidos na perturbação gravitacional teria que ser muito maior que a da Terra. Os astrônomos não souberam explicar a origem de tanto material no cinturão de Kuiper. Essa é a situação inicial básica para a busca pelo planeta 9. Os cientistas concordam, diante da estranha órbita do asteroide, que deve haver massas maiores no cinturão de Kuiper. No entanto, se estas estão na forma de planetas ou uma série de asteroides e planetas anões, os astrônomos ainda estão discutindo. Foi quando o astrônomo americano Michael E. Brown e o pesquisador de planetas russo Konstantin Batygin entraram em cena. Em uma no 22º, em um estudo pré-publicado em agosto de 2021, eles questionaram se todos esses objetos são realmente adequados para a busca de um 9º planeta. Alguns destes se aproximam muito da órbita de Netuno, podendo eventualmente ser perturbados por ele e distorcer a imagem. Embora nenhum dos asteroides realmente se aproxime muito de Netuno, aqueles que chegam mais perto do planeta gasoso poderiam ser influenciados por ele, de acordo com Brown e Batygin. Após análises adicionais, apenas 6 dos 13 asteroides originais permaneceram, nos quais se pode determinar com certeza se eles são influenciados por uma massa maior no sistema solar externo. Os 7 asteroides eliminados foram considerados corrompidos por Netuno e foram excluídos pelos 2 astrônomos para o restante da análise. Brown e Batygin desenvolveram um modelo matemático para descobrir como a perturbação de um corpo celeste ainda desconhecido afetou a órbita dos asteroides. Nesse processo, eles modelaram um planeta 10 vezes mais pesado e 700 vezes mais distante do Sol que a Terra. Como se descobriu, asteroides que se aventuram tão longe fora do nosso sistema solar poderiam ser perturbados por um objeto desse tipo. Eles alteraram a eclíptica do corpo celeste e também o fizeram orbitar o Sol em órbitas muito excêntricas para ver se as órbitas dos asteroides ainda seriam perturbadas. Curiosamente, os 2 descobriram que deveria haver até um grupo adicional de asteroides, se uma certa excentricidade de órbita e um certo ângulo de aviso deste planeta fossem excedidos ou subestimados. Como até agora não foi descoberto um segundo grupo de asteroides que se encaixe nesta descrição, a análise de Batygins e Browns deve ser vista com ceticismo por enquanto. Ambos os cientistas adicionaram componentes muito interessantes à discussão sobre um 9º planeta, o que não necessariamente tornou a questão mais clara, mas sim mais ambígua. No entanto, nada mudou na questão de haver outro planeta real em nosso sistema solar. O que definitivamente precisamos são dados mais concretos que confirmem, sem dúvida, um corpo celeste desses. Há o segundo grupo de asteroides que Batygin e Brown previram. Se encontrássemos isso, estaríamos muito mais perto de descobrir um verdadeiro 9º planeta ou outro grande corpo celeste, semelhante a como o astrônomo Johann Gottfried Galle uma vez previu Plutão a partir das perturbações orbitais de Netuno. No entanto, deve-se acrescentar que o planeta certamente não possui as 10 massas terrestres modeladas por Batygin e Brown. Se houvesse um corpo celeste tão pesado no cinturão de Kuiper, os astrônomos já o teriam descoberto há muito tempo. Porém, o planeta 9 é provavelmente muito pequeno, talvez do tamanho da Terra ou um pouco menor ou maior, e aparentemente não reflete muita luz. Isso dificulta ainda mais sua localização. Da mesma forma, é crucial onde ele está atualmente em sua órbita solar. Se ele estiver perto do Sol, e perto aqui ainda é uma distância enorme, se incluirmos o sistema solar externo, ele só poderia ser observado com os telescópios mais modernos, ou talvez não pudesse ser observado de todo. Nesse caso, a astronomia não tem um bom destino.
Se olharmos para todos os dados existentes e combiná-los com os valores prováveis para a órbita do planeta desconhecido, ele deve estar perto do ponto mais distante do Sol em sua órbita. Lá é o lugar mais escuro e ele se move extremamente devagar pelo céu. Aqui, ele estaria 500 vezes mais distante do Sol do que a Terra, o que equivale a uma distância aproximada. 75 bilhões de quilômetros, portanto seria... O planeta estaria a uma distância muito maior do que Plutão e estaria justamente naquela região do céu onde também podemos ver a Via Láctea. Esse é o pior lugar para encontrar um ponto de luz tão fraco quanto um planeta. Mas ainda não desistimos. Como mencionado, buscamos novos planetas no Sistema Solar há mais de 2 séculos. Durante essa busca, descobrimos não apenas novos corpos celestes, mas também muitos asteroides distantes do Sol, novos planetas anões como o Goblin e outras características interessantes do nosso sistema estelar. Mesmo que nunca encontremos o planeta 9, a própria busca por ele já é o objetivo e o caminho. Pois assim, acabamos aprendendo mais sobre nossa casa estelar. Vamos dar uma olhada na Terra. Esta é a primeira fotografia do planeta onde ele pode ser visto completamente, tirada pelo primeiro satélite geoestacionário do mundo, batizado de Applications Technology Satellite, AINS, na década de 1960. Esta foto da Terra viralizou globalmente, e a Terra foi percebida como um único objeto celestial coeso. Podemos ver delicadas faixas de nuvens, terra e, claro, água. Essa preciosa água que é a base de toda a vida e que a Terra possui em abundância. Mas o que você diria se eu te contasse que nosso planeta nem sempre foi azul e que pode ter havido épocas em que não havia água? Cientistas fazem essa pergunta há muito tempo. Qual mecanismo cósmico trouxe esse elemento valioso para a Terra? Para isso, precisamos lidar brevemente com como a Terra foi formada. O Sol e todos os planetas do Sistema Solar se formaram a partir de uma névoa, que foi levada a colapsar devido a numerosas explosões de supernovas em seu entorno. A partir das nuvens de gás e poeira em colapso, formou-se a Protossol com um disco circunstelar, semelhante a um disco de agressão. Isso se refere à matéria que não cai na estrela e sai, do qual planetas podem se formar. Gás e poeira neste disco consistiam em todos os tipos de elementos possíveis. No sistema solar interno, havia principalmente elementos mais pesados, dos quais os planetas terrestres se formaram, assim como a Terra, que se ocupa com geologia e história da Terra. Mas como aconteceu que o planeta provavelmente não tinha água? Pode ter sido que as moléculas de água na disco circunstelar original estivessem principalmente no sistema solar externo. Por serem mais leves que elementos pesados, elas poderiam ter sido encontradas como gelo nos grandes planetas gasosos. Isso explica, entre outras coisas, a presença massiva de gelo em luas geladas como Europa, Ganimedes, Titã, Encélado e muitas outras luas, onde se diz que existem oceanos completos de água sob suas espessas camadas de gelo. Então, se a água era mais provável de ser encontrada no sistema solar externo, como ela chegou daí para o sistema solar interno na Terra? Para responder a isso, precisamos voltar a Protossol e ao disco circunstelar. Ter um disco de matéria significa que o material está constantemente colidindo e desacelerando devido ao movimento rotacional desse disco. Isso aconteceu com todos os planetas exteriores, pois eles se tornaram maiores que os planetas internos, e, portanto, levaram mais tempo para se formar. Enquanto Júpiter e consortes acumulavam material, principalmente hidrogênio, eles foram desacelerados ao longo desse processo. Como a velocidade original do circo do disco vazio diminuiu nos locais onde esses planetas se formaram, a gravidade do Sol pôde atraí-los mais fortemente. Em outras palavras, os planetas gasosos ainda em formação, Júpiter e Saturno, migraram em direção ao sistema solar interno. Nesse processo, eles levaram consigo cometas de gelo formados principalmente no sistema solar externo. Eles lançaram esses cometas para o sistema solar interno através de sua enorme gravidade em uma cascata gigantesca e interminável. Lá, eles colidiram com os planetas internos, contribuíram para o crescimento de suas massas e, acima de tudo, trouxeram água para eles. Quantidades inimagináveis deste elemento devem ter chegado aos planetas durante este bombardeio. A Terra reteve essas quantidades para si, enquanto Marte, Mercúrio e Vênus secaram em diferentes períodos de tempo devido a vários mecanismos.
Mas talvez falemos mais sobre isso em outro vídeo. Este evento foi crucial para a Terra. Por um lado, ela conseguiu reter a água devido à sua maior gravidade e à sua atmosfera idealmente densa. A distância do Sol permitia que a água permanecesse líquida. Por outro lado, a Terra possuía e ainda possui um campo magnético muito forte, que desvia o constante vento solar. Isso é o que arruinou o planeta vermelho Marte. Como este possuía apenas um campo magnético fraco, ele perdeu sua água para o espaço constantemente pelo vento solar constante que trazia moléculas de água. Apenas pequenas quantidades permaneceram em Marte, por exemplo, nos polos ou possivelmente sob o solo. Para a Terra, a presença de sua água líquida e o fato de que ela não estava nem muito longe nem muito perto de sua estrela foi uma absoluta sorte. Devido às temperaturas adequadas, o elemento se manteve líquido. A vida pôde se desenvolver desde moléculas que se replicam individualmente até organismos unicelulares e formas de vida complexas. No entanto, essa é apenas uma teoria possível sobre a origem da água. Cientistas de todas as áreas se maravilham com o fato de nosso planeta ser como é. Alguns acreditam que o planeta já tinha água desde o início e que o bombardeio com asteroides de gelo, ou seja, cometas de gelo, nunca aconteceu. Outros dizem que um mecanismo até então desconhecido no sistema solar foi responsável por isso. Porém, a teoria do cometa é considerada a mais provável pela maioria. Eles são apoiados pelos resultados de muitos estudos geoquímicos dos últimos anos. Alguns desses estudos dizem, por exemplo, que as quantidades de água que chegaram à Terra através de impactos de cometas foram mais altas durante os primeiros 100 milhões de anos e depois diminuíram continuamente. Eles tiraram isso de um estudo de certas classes de meteoritos no sistema solar. Os elementos nitrogênio e água contidos nos oceanos da Terra possuem níveis isotópicos semelhantes a uma certa classe de meteoritos ou cometas, como os encontrados, entre outros, no asteroide Vesta. Isso poderia significar que nossa água realmente vem do sistema solar externo, foi levada por Júpiter e Saturno, e então chegou ao nosso planeta. E se há algo em que se pode confiar, são as análises isotópicas à prova de falsificação. Mas no final, isso também é só uma teoria. Pode ser que a maior parte da água venha de cometas e o resto talvez já estivesse lá desde o início, ou seja, fazia parte daquela seção do disco circunstelar que se tornou a Terra. Por mais claras que sejam as origens da água, a conexão entre a água e a origem da vida é nebulosa, outro mistério que os pesquisadores associam à questão da origem do elemento úmido. Do que é composto o universo? Bem, quando nós, como humanos, olhamos para o céu, vemos durante o dia o Sol, que ofusca tudo o mais, possivelmente a Lua durante o dia, principalmente à noite, e muitas estrelas, e às vezes até alguns planetas, às vezes até a Estação Espacial Internacional, como ela faz suas voltas no céu. Mas e se eu te disser que a matéria da qual todas essas coisas são feitas não é tão comum no universo? Isso não é novidade para os ouvintes recorrentes do meu canal e também para os fãs de astronomia. Mas a matéria que compõe todas essas coisas representa meros 4% da massa total, ou do volume total do universo. Naturalmente surge a pergunta: o que são os outros 96%? Nos anos 70, os astrofísicos Vera Rubin e Kent Ford observaram a galáxia de Andrômeda. Eles descobriram que as estrelas na borda de Andrômeda, ou seja, nas áreas externas desta galáxia, giravam tão rápido quanto as internas. Usando nosso sistema solar como comparação, consideremos os planetas internos, por exemplo. Mercúrio, Vênus e Terra giram mais rápido ao redor do Sol do que Júpiter, Saturno e outros planetas. Ou seja, quanto mais próximo um objeto está do Sol, mais rapidamente o orbita. Isso se deve à maior gravidade do Sol nessa região, proporcionando uma força de atração mais forte, o que explica as velocidades orbitais mais altas. Normalmente esperaríamos que as estrelas que estão localizadas longe em uma galáxia girassem mais devagar do que, por exemplo, estrelas que estão no centro. Vera Rubin e Kent Ford descobriram isso e também se perguntaram: o que está acontecendo aqui? Como eles eram e são cientistas, procuraram uma explicação para isso. Eles postularam uma substância estranha, uma chamada matéria escura, que deveria estar em galáxias, fora de galáxias e também em outras áreas do universo. Essa matéria escura, ela não interage de forma alguma com a chamada matéria bariônica. Essa é a matéria que compõe apenas 4% do nosso universo. Ou seja, todos os elementos, hidrogênio, carbono e assim por diante, planetas, estrelas, cometas e poeira.
Então, tudo o que podemos ver e que interage com a radiação eletromagnética, isso é a matéria bariônica. O que houve repentinamente com a matéria escura? Descobriu-se que a matéria escura compõe até 24%, digamos um quarto, do universo inteiro. Além da questão de por que essa forma de matéria não interage com a matéria conhecida, ou parece interagir apenas através da gravidade com a matéria bariônica, surge outra questão. O que acontece com os restantes, aproximadamente 70% do universo? Do que é composto o universo, se não totalmente de matéria escura e matéria bariônica? Então, os cientistas tiveram a ideia de que deve haver outra forma de energia ou matéria. Eles também chamaram isso, de acordo com seu status como energia desconhecida, de energia escura. Até hoje, assim como a matéria escura, a energia escura não foi comprovada nem diretamente observada. A maior parte do universo, mais de 90%, é composta por coisas que não podemos medir ou que só podem ser medidas de forma muito indireta. Entre outras razões, físicos e astrônomos debatem há décadas sobre a natureza da energia escura. Muitos deles chegaram à seguinte ideia: a energia escura poderia estar relacionada com o vácuo do universo? Se ela fosse uma energia originada do vazio, estaríamos também na questão da expansão acelerada do universo, que já foi comprovada por Edwin Hubble nos anos de 1920 e que afirma que o universo está se expandindo aceleradamente. Poderíamos imaginar a energia escura como uma força oposta à gravidade, que aumenta constantemente o vácuo do universo. Mas o que isso significaria para o universo? Consideremos um segmento espacial de cerca de 1 milhão de anos-luz cúbicos. Este apresenta uma quantidade muito específica de energia escura. Para isso, consideramos um segmento de espaço com 2 milhões de anos-luz cúbicos de volume, que possui uma quantidade muito maior dessa energia escura. Quanto mais energia escura existe, mais rápido o espaço correspondente se expandiria. O segmento de espaço com 2 milhões de anos-luz cúbicos de volume se expandiria bem mais rápido comparado ao segmento com 1 milhão de anos-luz cúbicos. Em outras palavras, quanto mais distante uma galáxia ou outro objeto está de nós, mais rápido ele se move para longe de nós, porque há mais vácuo entre esse objeto e nós. Por exemplo, entre Andrômeda e a Via Láctea, que também estão se afastando uma da outra, mas a gravidade existente entre as duas galáxias é mais forte do que a expansão do universo, fazendo com que as duas galáxias se movam uma em direção à outra e eventualmente se fundam. Certamente, também não é surpreendente que os cientistas tenham conseguido menos evidências indiretas de energia escura do que de matéria escura. No entanto, essa teoria da energia escura é tão convincente que até hoje é usada como um placebo para explicar os movimentos das estruturas maiores e mais distantes do universo. Em outras palavras, a energia escura pode ser entendida como o motor da expansão do universo, que trabalha cada vez mais forte quanto mais espaço existe. Isso, consequentemente, também forneceria explicações para o motivo de uma galáxia a 10 bilhões de anos-luz de distância se mover tantos quilômetros por segundo por megaparsec mais rápido do que uma ilha estelar a apenas 1 bilhão de anos-luz de distância. E eu gostaria de mencionar novamente, porque o espaço em expansão entre as galáxias continua criando mais espaço, este pode, por sua vez, expandir ainda mais rápido com ainda mais energia escura e assim por diante. Se, por exemplo, houver mais matéria em uma seção do universo do que em outra, essa seção pode expandir mais lentamente do que a outra, porque a matéria enfraquece a expansão por meio de sua gravidade. As questões decorrentes disso são tão difíceis de responder quanto o problema em si. Com o nosso entendimento atual do universo, não conseguimos resolver essas questões. Em vez disso, a questão sobre matéria escura, energia escura e a expansão do universo provavelmente sempre fará parte da astronomia. Aliás, eu me dediquei muito a este tema no documentário A Crise da Cosmologia, que eu vinculei para vocês no canto superior direito. Nesse documentário, embarcamos na busca pela velocidade de expansão do universo, pela constante de Hubble, e examinamos diferentes métodos para descobrir isso. Neste vídeo, lidamos com 6 temas diferentes ou, melhor dizendo, 6 diferentes mistérios do universo. Alguns desses mistérios lidam com a origem de tudo que existe, enquanto outros mistérios tratam de como nosso universo é composto. Outro mistério completamente diferente trata de como a água chegou à Terra e como a vida se desenvolveu. Se os pesquisadores têm mais ou menos respostas para isso, existem muitas teorias que tentam responder a esses mistérios. Outro mistério que não incluí neste vídeo foi a questão da velocidade de expansão do universo.
Essa é a busca pela chamada constante de Hubble. Eu não quis incluir esse mistério, porque já fiz um vídeo muito completo sobre isso. Isso é chamado de crise da cosmologia e lida com a persistente busca de décadas por H0, ou seja, a constante de Hubble. Eu vinculei este vídeo aqui novamente, vocês podem assistir se quiserem, mas aviso, vocês devem reservar um pouco de tempo, pois é um vídeo muito completo. Se vocês tiverem perguntas ou sugestões sobre os temas mencionados aqui ou desejarem outros temas que eu possa trazer em um vídeo semelhante no futuro, escrevam nos comentários. Despeço-me desejando a todos um ótimo fim de semana. Cuidem-se e tenham uma vida longa e pacífica.